Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos, Raíssa, e todos os Bom ouvintes dia. que estão nesse momento ligados na Eldorado. Bom, Adri, hoje a capa do caderno de economia, né, que você assina junto com o Daniel Vetterman, traz essa equipe de transição preparando essa PEC da transição. Estão ali no escopo, né, dessas principais propostas, né, de campanha do governo do PT. Hoje a coluna do Estadão fala que foi Marcelo Castro, o relator do orçamento do ano que vem, quem sugeriu ao próprio vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se desviar do teto de gastos, né, do ano que vem por meio dessa PEC, sepultando uma alternativa via Tribunal de Contas da União. Castro vê segurança nessa opção, apesar de dar chance a Arthur Lira, presidente da Câmara, de ganhar pontos com o ex-presidente Lula, presidente eleito, o que tem desagradado uma ala do MDB do Renan Calheiros. A gente vai ouvir um trechinho da fala de Marcelo Castro ontem na coletiva. Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Também vamos ouvir Geraldo Alckmin colocando o que é prioridade para o governo petista. Nós combinamos de na próxima terça-feira nos encontrarmos novamente para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em manter o Bolsa Família de R$600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização e não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação. Adri, de quanto estamos falando do tamanho dessa licença aí para 2023? Então, o tamanho dessa licença é grande incógnita, mas os compromissos que o governo eleito quer fazer são muito elevados, há muitas promessas e, sobretudo, o orçamento que foi enviado justamente com muitos cortes para acomodar as emendas de relator, que somam 19 bilhões e 400 milhões de reais. Então, essa PEC, essa proposta de emenda da Constituição é justamente para abrir espaço no teto de gastos, ou seja, furar mais uma vez o teto de gastos. Será, se aprovada, será a sexta flexibilização do teto desde que ele foi criado em 2016 e passou a vigorar em 2017, para aumentar os gastos, sem que fica para 2023 uma discussão de mudar o teto, porque o governo eleito entendeu que no primeiro de janeiro ele tem que pagar o Auxílio Brasil e decidiu colocar toda essa promessa, todo esse aumento de gastos, votar já com esse Congresso aqui. Só que esse Congresso, ele tem o Centrão, tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eles vão cobrar uma fatura para aprovar essa PEC de imediato ao novo presidente. É por isso que aliados do presidente eleito, como o senador Renan Calheiros, eles criticaram esse anúncio de decisão dessa PEC, porque há um entendimento de grupos de aliados do presidente eleito de que é possível pagar esse auxílio no dia 1º, fazendo uma consulta ao Tribunal de Contas da União e utilizando os recursos que já estão previstos para R$405 e depois recompor, usar já o orçamento, fazer essa consulta técnica, mas a campanha, o governo de transição resolveu anunciar ontem o que para muita gente foi um cheque em branco. O mercado financeiro vê também risco de, nesse momento, haver um descontrole, um
aumento de gasto maior, se fala em algo em torno de 150, 160 bilhões de reais, mas tem gente dentro do governo eleito que vê que será preciso um patamar maior de 200 bilhões de reais. O mercado, quando toda essa história de licença para gastar começou a ser discutida, que no mercado chamam de waiver, eles falaram assim, olha, só o auxílio, aí o limite, né, que o mercado pressiona também, né? Sobe dólar, sobe juros, futuros, então o mercado estava, os analistas, os investidores, dizendo que um patamar aceitável era no máximo de 100 bilhões de reais. Então, vem muita atenção ainda até que na próxima terça-feira, como prometeram Geraldo Alckmin e todos os outros que o acompanharam, como a presidente do PT, Gleice Hoffmann, prometeram entregar essa PEC na terça-feira que vem. E aí, Adri, quando se abre essa possibilidade de negociar, que seja para essas prioridades, o céu é o limite, né? O céu é limite, por isso que ontem anunciaram que não haveria, que o limite não estaria na PEC. Alckmin já falou depois que esse limite vai estar, que vai fixar um limite, mas o mercado vê com preocupação um outro ponto, que eu vou contar aqui para vocês da rádio, que é o fato de que tudo isso está sendo negociado sem o nome da equipe econômica, quem vai ser o ministro, esse não é o caminho, ele já chega com uma decisão tomada, né? Que é essa da PEC. Então, foi um dia de muita agitação aqui em Brasília. O Congresso, o Senado Federal, onde teve a reunião, estava muito lotado. Alckmin, a figura mais procurada, multidão de jornalistas correndo atrás dele, mas, de qualquer forma, mesmo ele sendo o coordenador da transição, o ministro, que vai ser nomeado ministro extraordinário da transição, o que todo mundo quer saber até agora é quem será o ministro da Fazenda para tomar corpo de decisões que precisam ser feitas contas, precisam ser feitos ajustes, e tudo isso não foi anunciado ainda, e por isso a preocupação de muita gente no mercado financeiro. Bom, Adri, outro assunto, esse sim foi anunciado, é o lucro da Petrobras, subiu 48% no terceiro trimestre, 46 bilhões de reais, mas o que está pegando aí já nessa transição de governo é uma crítica do PT à distribuição de dividendos. Exatamente, porque essa divisão de dividendos, ela foi uma política do ministro Paulo Guedes de trazer esses dividendos para a União. Pagou, já tinha feito uma entrega de dividendos muito grande nesse ano, porque o lucro elevado do ano passado, e essa receita de dividendo ajuda a melhorar o resultado das contas do governo e diminuir a dívida pública. Então, na equipe econômica, isso é importante para levar a um resultado melhor, a um superávit, até mesmo a um superávit nas contas públicas. Paulo Guedes quer entregar o resultado com um superávit, que é inclusive uma promessa que ele tinha feito na transição, era levar as contas para o azul no primeiro ano do governo. Foi muito cobrado, então é uma questão de honra para ele. E essas receitas vão ajudar, essas receitas de dividendos ajudar muito. Mas há questionamento também do PT em relação aos investidores, né? Eles foram muito favorecidos com os investidores, os acionistas privados da estatal, foram favorecidos com esse resultado, com esse lucro muito alto, e por isso essa disputa. Lembro aqui que o governo, nós contribuintes, foram exonerados muitos tributos, né,
para que o preço da Petrobras fosse congelado, o preço dos petróleos fosse congelado, não fosse reduzido, os tributos federais e também os estaduais. Nesse orçamento de 23, que está sendo discutido, essa desoneração dos tributos federais para gasolina, diesel e outros itens também continua. Então, são mais de 50 bilhões de reais de arrecadação que o governo federal vai deixar de arrecadar se Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, mantiver essa desoneração. Será difícil para o novo governo tirar isso agora, e o custo muito elevado. Então, a Petrobras é um tema muito sensível para a campanha do PT e mudanças estão sendo previstas por lá, inclusive da política de preços da estatal.